Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó. Antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Vambora! Eu queria já abrir o papo, porque a gente vai partir pra Corinthians e a gente cada vez mais vai falar de assuntos que são polêmicos. Mas já vamos começar por esse. Por que caralhos hoje, eu entendo uma parte, mas por que você acha que a nossa torcida, não só a nossa, a torcida no geral, pegou essa raiva de jornalista, de setorista? Por que você acha que isso aconteceu? É porque um ou outro, de repente, faz uma coisa ou outra esquisita? É porque, de fato, a torcida já tem esse ranço que às vezes você precisa dar uma notícia que ninguém quer ouvir? Por que você acha que a galera hoje, não todo mundo, mas tem uma parte que pega no pé da galera de jornalismo? Pois é, ao mesmo tempo que é fácil falar sobre isso, ele é um assunto bem complexo. Basicamente é o seguinte, tudo que acontece num clube, o torcedor ele tende a ficar ao lado do clube, seja do jogador, do dirigente, porque é a paixão. E isso daí a gente tem que compreender bem, assim. Muitas vezes a pessoa apaixonada, a paixão cega as pessoas. E no caso, a paixão pelo Corinthians, ela é sempre muito intensa. E aí o torcedor muitas vezes quer culpar muitas vezes o mensageiro e não culpa. Então se chega lá um boleto na sua casa, você vai pegar e vai bater no carteiro, você vai reclamar com o carteiro. Não, você que gastou aquele cartão de crédito, a culpa é sua. Então muitas vezes nós jornalistas, sobretudo os que cobrimos ali diariamente o clube, a gente passa a ser culpado pela divulgação de uma coisa que a gente não fez. A gente só estava divulgando isso para o torcedor. Então tem muita gente, por exemplo, com bronca do Juca por ele ter divulgado aquilo. Não foi o Juca que abriu a tal da empresa, a tal empresa laranja, que falou... Ele não fez nada daquilo, ele só divulgou aquilo. E ele passa a ser o culpado. Então eu sempre entendo o torcedor, eu entendo essa paixão do torcedor de querer muitas vezes defender o seu clube ou defender um dirigente ou um jogador, mas o torcedor tem que sempre entender de que as pessoas que estão divulgando algo que não está correto, essas pessoas não estão contra o clube, pelo contrário. E, mais do que isso, num clube que tem 1.000 funcionários, quase 1.000 funcionários, 50 departamentos, alguém acha que em 1.000 pessoas só vai ter pessoas boas? Só vai ter pessoa correta? Só vai ter pessoa tomando decisões certas? Um presidente do Corinthians, independentemente de qual seja ele toma quantas decisões por dia? 40, 50, 100 decisões por dia? Alguém acha que as decisões deles vão ser todas certas? Esse clube, ele é uma cidade, ele é um país, cara. São 1.000 funcionários, 30 milhões de torcedores. Vai ter muita bobagem. Esses caras vão errar demais. Todos eles. E torcedor, tenha certeza, esses caras sendo fiscalizados, sendo cobrados, eles já fazem o que eles fazem e transformam um gigante como esse numa instituição que deve hoje, ali com o estádio, 1,7 bilhão. Se eles não tivessem minimamente uma cobrança, minimamente ali uma parte de uma imprensa fiscalizadora, o que poderia estar acontecendo com esses clubes? Então, eu entendo a paixão do torcedor e respeito demais, mas a gente é jornalista. E o jornalista, nessa hora, tem que ser sempre muito criterioso. O jornalista tem que ser muito minucioso, com detalhes do clube, que muitas vezes as coisas para o torcedor pode passar ao largo, mas que da gente não pode passar. Com detalhes, com frases, com pequenas situações que para o torcedor parece que aquilo ali tá tudo bem. Vou dar um exemplo de agora, que está acontecendo. Ah, mas o CEO tá tudo certo, ele deu uma entrevista coletiva, vocês são muito chatos. Até agora não assinou o contrato, até agora a gente não sabe como pode chamá-lo. Vou dar... Fred Luz, vírgula. Anunciado como CEO, que está para ser CEO, que já atua como CEO. Parece um detalhe bobo, mas que pra gente não é bobo. A gente tem que saber do clube. O clube, ele estava no site oficial como CEO, foi retirado do site e os caras não desenrolam aquilo. Então, pro torcedor, talvez aquela coletiva bastou, mas pra gente não bastou. A gente está cobrando do clube. O que está acontecendo? Por que está enrolando? Por que vocês não assinaram o contrato? Por que ele não começa? Ele começou a trabalhar? Não começou. Então, nessa hora, o torcedor tem que entender a nossa função de cobrar, nos mínimos detalhes,
esse tipo de coisa. E aí, pelo menos eu vou falar por mim, isso independentemente de quem esteja com a caneta na mão. Era assim quando eu comecei a cobrir esse clube há 20 anos, né? Que eu estou completando agora 20 anos, desde 2004, cobrindo o clube, já com o seu Dualib, que reclamava. Quando a gente, em 2005, por exemplo, o Corinthians vende, Cross, o Jô para o Manchester, e o Corinthians tinha 20% dos direitos dele. Na época já tinha direitos. O Corinthians, na surdina, vende 10 por 2 milhões de reais para o Juliano Bertolucci, que já fazia suas coisas, já era grande ali na época. E ele, à venda, o 20% ia ser muito dinheiro, porque era em libras ou euros, não me lembro bem. O Corinthians vendeu tipo 10% ali na surdina por 2 milhões de reais. Aí a gente manchetou no lance, escândalo no Corinthians, tal, não sei o quê. Ficaram bravos com a gente e tal, mas a gente mostrou pro torcedor, ó, o dirigente acaba de perder milhões, porque o 20% daquela bolada era uma pancada. 10 milhões da bolada é outra pancada muito menor, e esses 10% que valeriam, sei lá, na época era 8 milhões, 12 milhões, eles venderam por 2. O seu clube acaba de perder 16 milhões, 12, não me lembro bem o valor, mas porque esses caras assinaram e venderam 10%, já desde o Dualib. Então, a nossa cobrança é nesse sentido. É pelo bem do clube, é a nossa cobrança de setoristas, é pelo bem da instituição, é pelas transparências das coisas. O Corinthians agora divulgou lá os compras dos jogadores e tal, não divulgou o percentual que comprou, quanto vendeu. Isso para mim é um absurdo, o torcedor merece saber. Quando o Duílio vendeu lá, fez a operação Zenit, ficou bravo com a gente falou, e aí, presidente, como que foi aqui? Tá vindo o Yuri, mas você deu um monte de moleque numa operação de 25 milhões de euros. Foi quem? Foi Mantuan, Duqueiroz, né? Duqueiroz, Robert Renan, Ivan, goleiro. É verdade, o Ivan. Que isso, cara? E aí, como ficou isso daqui? Ah, tá bom, 25 milhões de euros, você comprou 50%, você pagou 12 milhões e meio de euros, tá, mas quanto valeu cada um desses jogadores? Ficou bravo, ligou, não sei, blá. Então, assim, o dirigente, cara, eles não gostam desse tipo de cobrança, de caras que tentam pegar a parte minuciosa de uma história ou tentar aprofundar aquilo. E seja ele Duílio, Andrés, Dualib, Augusto Melo, os caras não curtem, mas eu repito, o torcedor eu entendo, o torcedor é paixão e acha que ao divulgar, ao que cobrar, você está fazendo mal para a instituição, mas a gente está fazendo um bem para a instituição. Eu conversei um tempo atrás com o Juca, e o Juca falou, Vessone, me entristece muito as pessoas acharem que eu, por exemplo, sou contra o Corinthians ou tal. Cara, eu sou o cara que pegava ônibus, fazia caravana com a Gaviões na década de 70 e ia pra jogo. Eu sou esse mesmo torcedor que sento hoje na frente da TV, não tenho mais condição, não vou pra jogo, nada. E as pessoas acham que por eu escrever isso, ou por dar a minha opinião, eu sou menos corintiano. Então, assim, Cross, eu de verdade entendo a paixão do torcedor. A paixão muitas vezes evita você a entender o X da questão, qual é a essência do negócio. Mas a gente vai seguir nosso caminho, cara. E vai seguir trabalhando e fazendo a gente para poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente está sendo honesto com a nossa crítica ou com a nossa matéria e que a gente só quer o bem do clube. Acima de tudo, quer o bem da instituição. Óbvio, não deixo de ser torcedor. Agora, os últimos 2 meses de semana, eu estava lá com meu filho de 7 anos na Arquibancada Sul, fazendo a minha parte. E aí o Lourenço, ainda falei com ele, falei, filho, a coisa não tá legal do time, e ele já consegue entender. Falei, mas ó, nessa hora, na hora boa a gente é legal, mas na hora ruim é aí que tem que estar com o time. Vamos lá pro estádio, pedir folga, levei, tá de férias, eu falei, agora, tá com 7 anos, aquela decisão toda com os amiguinhos de escola e tal, eu falei, vamos lá que é a hora que o time tá precisando. Então, essa minha essência de torcedor, eu vou perder. Eu sou o cara que com 3 anos de idade, 2 anos, eu tava de mascote do Corinthians. Eu tenho fotos com 2, 3 anos de mascotinho lá, com Sócrates, 82, 83, paixão que vem do pai, do avô e tudo mais. Membro de torcida organizada, como eu também sempre fui, mas eu não vou deixar de ser jornalista e de deixar de fazer o meu trabalho. Uma coisa é ser torcedor,
você muitas vezes com a sua sinceridade pouco republicano, e eu não falo assim, mas você com a sua... Torcedor, não deixe de ser burro, né? Você dá uns gritos de vez em quando. Acho que não, é necessário. Não seja burro, porque o cara muitas vezes não entende meio que o óbvio. Você tá enxergando o óbvio e você... Eu não consigo ser tão direto como você. Então eu digo, eu respeito a sua paixão, entendo que você muitas vezes cega em determinado momento, mas eu vou seguir fazendo meu trabalho. Entendo. Cara, quando você responde, eu entendo que você está falando muito por você e quem está com você. Sim. Não acho que você queira dizer pelos jornalistas aí. Não. E aí eu acho certo, acho justo você falar isso. Porque eu não conheço todo mundo, não ponho a mão no fogo por ninguém. E aí, eu entendo você responder o lado bom do jornalismo. Mas assim como tem criador de conteúdo que é uma merda, né? Que atrapalha com muito, que só quer o clique. Existe também a parte do jornalismo que infelizmente deixa a desejar. Eu tava falando aqui com o Capelanes e com o Ivan Morelli, eles confirmaram isso pra mim. Que hoje, infelizmente, o jornalismo esportivo vive também, não sei se você vai concordar com isso, uma queda. Uma queda de qualidade, de profissional. Redações pequenas, exato, tudo mais. Então, vive uma queda. E, por exemplo, quando você responde, e aí, por exemplo, você deu o lado bom do jornalismo, mas aí fica parecendo que a reclamação da torcida às vezes é só birra. E não é. Por exemplo, eu quero te perguntar, porque eu vi que você comentou sobre isso, que foi um vídeo, uma montagem que fizeram do cara da Gazeta, assim, o Salazar. Ah, mas as críticas com a renovação era de um jeito, era mais explosivo. Lá a gente vê ele muito mais... Não, aliás, era muito mais calmo, né? Muito mais... E agora com o Augusto é mais explosivo, é muito mais feroz. Esse tipo de coisa não atrapalha todo o restante? Porque a percepção geral é, se esse cara que cobra o Corinthians, que é jornalista, trata dessa maneira, supostamente trata dessa maneira, todo o restante é assim. E você sabe que o discernimento de muita gente é, se esse é, o resto também é. Você não acha que a atitude de um, caso tenha acontecido, ou de outro, vai influenciar no restante da galera e vai respingar em você também? Assim como um criador de conteúdo, se tem acesso ao Corinthians e faz uma pergunta merda na coletiva, ah lá, é criador de conteúdo. E quando eu for lá, vai fazer pergunta merda. Eu vou falar, hein? Às vezes que eu fiz uma pergunta maneira. Não, sobra mesmo. Você tem razão, porque eu já vi isso daí. O influenciador falou fez uma pergunta de merda, parece que todo mundo fez a mesma pergunta. E eu entendo o que você fala. Isso acontece na cabeça do torcedor. É o que eu disse, eu posso falar por mim. E a minha cobrança, o meu jeito de ser, foi assim com todos. Pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, eu recebi uma carta de papel timbrado do Duílio, me chamando de persona não grata. Explica pra galera o que é o papel timbrado. É o papel timbrado do clube, com os símbolos do clube, assinada pelo ex-presidente, pelo irmão dele, que era o secretário-geral, o Adriano. E aí era um texto dizendo que eu estava proibido de participar das coisas do clube, etc. Muito por conta daquela vez uma pergunta que eu fiz para o João Pedro, lateral direito, que muita gente não entendeu. Então, só para explicar, né, para quem não lembra, o UOL deu uma matéria, que não era nem minha matéria, e dizia que o João Pedro veio como contrapeso, né? Porque trouxe o Roger Guedes do mesmo empresário e tal. E aí passaram 6, 7 dias, foi a entrevista do João Pedro. E aí a minha intenção era só levantar a bola para que ele cortasse. João, alguns torcedores levantaram a possibilidade, após a matéria do UOL, eu ainda falo que eu dou crédito, de que você pudesse ser contrapeso. O que você pode dizer sobre esse tema? A minha intenção era, levantei a bola, ele vai cortar e vai falar, não tem nada a ver, sou jogador do Corinthians e tal. Só que para muito torcedor, a minha pergunta foi completamente equivocada, eu não deveria ter feito para ele, sim para algum dirigente. Posteriormente, depois de toda a reclamação, de toda a repercussão, eu fiz a minha reflexão de que eu perdi o time, porque a apresentação dele, da matéria do UOL, a apresentação dele demorou uns 6, 7 dias. Então, se fosse no outro dia ou na mesma hora, aquilo estava quente. Então, o assunto estava meio morto. E eu também não deveria ter perguntado para ele, deveria ter perguntado pro empresário dele, pro dirigente do Corinthians, se fosse o caso, pro Duílio. Então, eu faço a minha reflexão, que eu acho que eu errei ali o time e para quem foi. E aí o Duílio veio lá com uma carta e papel timbrado, você persona não grata. Enfim, eu nunca tinha recebido, não recebi do Alíbio, do Gobi, não recebi do Andrés, não recebi do Roberto e do Duílio eu recebi. Então, a minha cobrança sempre foi contra todos e será com o próximo também, vocês podem ter certeza, não tem a menor dúvida disso. Você recebe bastante disso? Renovação será de um jeito, agora de outro. Sim. Você é alvo assim também? Muito. Mas sabe por quê? Mas por que isso? Porque as pessoas esquecem agora o que aconteceu faz 2 anos, 1 ano.
O que o Andrés acabou de 18 a 20, fez o que o Andrés fez.